Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao momento musical de hoje. Que esta canção possa encontrar vocês no seu melhor momento, vivendo cada dia um dia, mas com muita fé, com muita força e esperança em novos dias. Nossa casa, vem que tá na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e que não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, sal da terra. És o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã, sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O céu da terra, o céu da terra, amor, o céu da terra, o céu da terra. Muita paz. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Lá longe na praia deserta quis o Senhor
Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz na vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Foi nesse instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Vamos falar de um assunto bastante interessante, que eu amo, Joana, né? Do livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, e nós vamos falar sobre o inconsciente e a vida. E nós vamos fazer uma abordagem da qual ela traz, mas também nós vamos dar uma abordagem daquilo que eu também trago, que eu sou psicanalista, ela é muito mais para junguiana, né? Mas não tem muita diferença não, porque Jung foi aluno de Freud.
O importante é que a gente discuta a nível também espiritual, né? E esse tem que trazer uma abordagem muito legal. Bom, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para que a gente possa ter uma conexão melhor com Cristo, com os bons espíritos, que possamos ter uma visão muito maior do que está acontecendo conosco no planeta, que a gente possa trazer uma visão melhor espiritual de tudo que está nos ocorrendo. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus, a Sheila, aos mentores espirituais que venham estar conosco, para nos iluminar, para nos intuir, a dizermos o melhor em contribuição daqueles que estão nos assistindo, buscando uma palavra, e que eu possa levar essa palavra de conforto, de esclarecimento, porque esse é o objetivo maior dessa palestra. Que abençoe aos lares de todos nós, nos livrando de toda a maldade agora e sempre, envolvendo com manto de luz a todos que estão nos hospitais, nos leitos sofrendo, dos que estão em estados terminais, pelos que já se foram e pelos espíritos que estão trabalhando incansavelmente, e por aqueles que também da área de saúde e todos aqueles que necessitam trabalhar por ser útil à sociedade no momento, que eles possam ser cobertos de luzes, trazendo a eles mais segurança, né? Menos medo, para que a resistência não venha a ser diminuída. Quando nós ficamos com medo, a primeira coisa que cai é a nossa imunidade. Então, que nós possamos ficar mais resistentes a esse vírus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Bom, eu tenho uma mensagem que eu gosto muito desse livrinho, ele chega a estar velhinho, Minutos de Sabedoria. E as mensagens 136 e 137, diz assim: derrame raios de sol, de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar a seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se cercam de você. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Então, nós vamos começar o nosso trabalho trazendo Joana, né? E ela diz que o inconsciente, do ponto de vista psicológico, é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. O que será isso, né? Então, Freud, ele mapeou, porque ele era muito estruturalista, a gente tem que ir no período, viu, gente? O período freudiano, como de muitos outros, eram períodos, assim, muito empíricos, né? Muito materialistas também, apesar de ter correntes doutrinárias, espiritualistas, a própria doutrina espírita já tinha surgido, mas a gente sabe que naquela época não existia internet, que aconteceu aqui e agora, e tudo isso veio para trazer a informação. Não é bem assim, né? A internet, a gente sabe que ela traz para nós uma facilidade
o que acontece no país, automaticamente a gente fica sabendo, né? Se acontece alguma coisa com alguém, automaticamente a gente fica sabendo, né? Basta colocar na internet. Então, o que Freud quis dizer, ele quando mapeou, né, o ser humano, ele era inclusive neurologista, então foi o que ele fez. Ele mapeou o inconsciente, a parte mais baixa que poderia ser do mental do ser humano. Depois vem o pré-consciente e o consciente. Ele diz que o consciente é uma ponta desse iceberg que vem aqui embaixo. Ou seja, a gente só tem acesso a muito pouca coisa. Joana nos fala de 3 tipos de inconsciente. Ela diz que o inconsciente, seria essa parte também baixa, o subconsciente, que Freud denominou de pré-consciente, ela é junguiana, então Jung chama de subconsciente, né? E o inconsciente sagrado, que é onde ela vai colocar, que são as nossas caminhadas já registradas. Freud cansou de dizer que dentro do inconsciente estavam armazenadas coisas que não teríamos acesso. E essa é uma verdade. Ele diz que teríamos muito pouco acesso no pré-consciente, né, que Jung vem chamar de subconsciente. Jung depois enlasteceu mais, né? Jung era mais novo, Freud foi quem deu o início, o pontapé inicial dessa investigação, em termos de se chamada psicanálise. Então, isso ficou bastante denominado como inconsciente, pré-consciente e consciente. Bom, aí ela nos diz que, até que ela fala, né, com as notáveis contribuições de Freud, mais tarde Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental que inclui os desejos e as aspirações primitivas ou reprimidas, segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente, graças à censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através dos métodos psicanalíticos, a revelação dos sonhos, né, redescobrimento dos fatores conflitivos, dos atos falhos, é uma verdade, a gente trabalha isso, né? E também dos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional. Então, vamos lá. O que é que Joana quer dizer com isso, né? Que Freud fala, e ela cita Freud, né? Então, essa é uma parte importante para a gente falar sobre isso. Então, o que é que ela quer dizer com isso? Ela quer nos mostrar que nós trazemos nesse arcabouço as nossas memórias, né, remotas. Quando o Jung vem falar do inconsciente, inclusive coletivo, que ela fala mais abaixo, né, que são as nossas memórias do homem da caverna, né, de tudo que já nos aconteceu na sociedade, ele diz que nós temos uma memória celular sobre isso. E temos mesmo, né? Ele deu uma ampliada nesse inconsciente. Mas também nós temos um inconsciente que é formado na necessidade reencarnatória. Então, digamos que eu vou reencarnar. Quais são as minhas necessidades, né? Aí eu quis trazer um pouco para a gente poder debater uma mensagem que mostra muito bem isso, que está no Evangelho, honrar teu pai e a tua mãe, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, eles diz assim, um pouco mais abaixo, que ele fala da ingratidão dos filhos, né, que é muito o egoísmo que revolta, né? Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza.
e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz, ou seja, que queira reencarnar. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas alguns destes, mais avançados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Como é caridade que Jesus entendia, né? O perdão das ofensas, benevolência para com todos, não é isso? Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúria. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Aí ele diz assim: então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmo. Sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração destes infortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários, e aí, com uma boa resolução, pedem a Deus, imploram. Gente, a gente implorou para reencarnar, né? Aos bons espíritos que lhe deem forças no momento decisivo de provas. Então, quando a gente percebe que estamos envoltos a esse inconsciente, aí fica no inconsciente isso aqui. O que é que vai ser necessário essa pessoa odiosa, essa pessoa que está vindo numa família para estreitar laços de entendimento, né? De perdão, de convivência difícil, mas necessária para o crescimento, né? Então, o que é que acontece com tudo isso? Acontece que a gente precisa voltar. E tudo que se passou na vida pregressa ou nas vidas pregressas, e às vezes repetitivos erros, necessário que reencarne para se acoplar numa nova reencarnação. Aí vem, às vezes, numa família com dificuldades, ou vai encontrar dificuldades quando casar. Às vezes tem uma família muito boa e quando casa vai ter problemas seríssimos com aquele que escolheu, que é o companheiro, que é tudo, é necessário. Necessário, né? Então, o que é que acontece? Tudo isso fica num arcabouço chamado inconsciente. Freud fala também de um inconsciente, que é o pré-consciente, que ficam as nossas memórias também. Do útero materno, que hoje a psicologia do feto e do bebê, ela defende isso. Que a criança está sujeita a todo interno e externo emocional dessa mãe, né? Então, ela já está trazendo informações de tudo isso. Por isso, eu recebi até uma ligação de uma avó. Eu recebi gêmeos, então o mundo vai acabar, meus gêmeos vai morrer. Eu falei, peraí. A senhora está se esquecendo que esses gêmeos serão amanhã os homens que vão consertar esse mundo, né? Então a gente não pode pensar dessa forma. É uma forma egoísta. Porque eu não estou podendo ver meus netos. Eu falei, ninguém. Né? Quem quiser ver, tem que ver pela câmera. Quem quiser ver, tem que estar no celular ou numa plataforma dessa que facilite ver a família toda. Quem é que está vendo todo mundo? Ninguém. Né? Mas tem pessoas que são altamente egoístas e elas acham que a vida tem que funcionar. E eu conversei muito com ela para que a vida não funcionasse do jeito que ela estava enxergando. Ela me pediu até, só me desculpe, mas não é assim, né? Todos que estão nascendo agora, a gente sabe que são espíritos, na maioria das vezes, trazem no seu arcabouço inconsciente a necessidade de crescimento espiritual para poder fazer o melhor pela Terra. Aquele que perdeu o tempo, né? Infelizmente vai ter
que retornar. E eu disse a ela, o melhor que a mãe faz é dar muita espiritualidade ao filho, porque esse é um momento que estamos preparando almas novas, né? Para que a gente possa despertar esse interesse da criança pela espiritualidade, pelo que é espiritual, pelo que é necessário de sentimentos, uma criação de consciência. Qual o meu papel na sociedade? Qual o meu papel dentro de uma família? Senão a gente só vai causar desarranjo, né? Aí pessoas ficam alucinadas no trânsito, não sabem dirigir, é só a 1000 por hora, e às vezes trazendo inconsequências a si e ao outro, né? Pessoas agitadas, nervosas, angustiadas. O que é que está trazendo para a contribuição social? Nada, né? Ainda está se prejudicando. Então, aí Freud mostra que esse inconsciente dessa memória afetiva da mãe, se teve uma gestação difícil, né? Esse espírito viveu dificuldades na amamentação, esse espírito viveu dificuldade no momento do enlace tão importante que é a amamentação, porque quando a gente amamenta, a gente está registrando no nosso inconsciente atual que a gente está tendo uma conexão com amor, com carinho. Eu só me lembro de minha nora que quando Ana Liz nasceu, minha neta, no Rio de Janeiro, Dr. Ribot disse para ela que ela botasse para arrotar durante 20 minutos. Ela chegou em casa, assumiu, minha tia, é isso mesmo? Eu fiz, olha, ele quer que você crie vínculos com a menina. E a menina com você, né? Sentir protegida, amada. E aí, quando ela voltou para fazer uma avaliação novamente, ele disse, agora é 40 minutos, 45 minutos para arrotar. Ela ficou assustadíssima, né? Então, vou ficar com essa menina o tempo inteiro no colo. Então, por quê? Porque hoje se sabe que quanto mais você criar vínculos na criança, mais amanhã será um adulto que vai ser muito mais seguro. A gente sabe que a insegurança, os medos são causados justamente nessa fase infantil, né? Onde a criança se sentiu desamparada. Então, ela vai trazer no seu arcabouço traumas profundos, como diz Joana aqui, né? Ela vai trazer já algo que na sociedade ela vai vitimizar. Quem é vítima, vitimiza. Então, pessoas que são muito medrosas, inseguras, então, são pessoas que precisam de análise, precisam se libertar desse inconsciente que às vezes já trouxe um espírito inseguro, né? Ainda é revivido pelas emoções de uma mãe e também de um lar. Então, nós temos que ter uma consciência disso. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele fala que os espíritos de Alcione estão pensando 10 vezes se reencarnam conosco. Ele diz que nós somos pessoas muito medrosas, muito emocionais, e eles não precisam dessas nossas emoções para poderem se modelar. Então, por aí vocês tiram o que é o inconsciente, né? Que a gente traz, fora o que a gente ainda pode absorver da genética ambiental familiar dos 0 aos 8 anos. Foi aí que, preocupado com isso, Freud mapeou a infância dos 0 aos 8 anos, que é justamente a fase oral, a fase da amamentação, a fase que vamos precisar desse vínculo, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde pede para amamentar 2 anos e meio, mas eu tenho certeza que as mulheres, como estão no mercado de trabalho, não vão poder amamentar dessa forma. Mas as mulheres que podem fazer isso, pelo menos 1 ano, né? 1 ano e 2 meses, a criança precisa ser amamentada, não só para criar vínculos, mas o leite materno compõe de tudo que é necessário para o ser humano, desde a composição melhor dos seus ossos, de sua dentadura amanhã, né, do seu emocional, da sua segurança.
Então, o que se fazia muito antigamente, o menino estava chorando, o que é que se dizia? Não é bom para o pulmão, e largava o bichinho lá chorando o tempo inteiro. O que é que uma criança dessa vai incorporar? Medo, insegurança, angústia. Amanhã será o quê na sociedade? Uma pessoa medrosa, angustiada, né? Pé no acelerador. Então, tudo isso é necessário que entendamos que muitos estão com a reencarnação prejudicada. Porque serão pessoas que não terão a consciência da vida coletiva, né? Então, Freud também fala depois da fase anal, a necessidade do asseio, a necessidade de levar no piniquinho, porque tudo isso traz o emocional da criança para que ela possa se cuidar, ela possa se asseiar, ela possa se amar, ela possa se cuidar. Amanhã ela não vai ser uma pessoa que venha sofrer de necrofilia, né? Então, pessoas que sentem desejo sexual com os dejetos. Então, a gente precisa entender essas questões. Depois ele colocou a fase edipiana fálica, que é a fase que a criança olha seus órgãos genitais e tudo. E tudo isso, gente, vai ficar no nosso arcabouço. Como foi que nos trataram? Quantos pacientes eu recebi que a mãe batia na mão, tire sua mão suja daí, sua porcaria, vá lavar sua mão, você está pegando nesse pinto horroroso. Isso vai dar toque. Isso vai dar problemas seríssimos amanhã na fase adulta, de ejaculações precoces, de tanta coisa. Esse é o inconsciente atual, que vai ficar gravado também, aí Freud denomina dessa fase psicossexual. É a psicossexualidade da criança. Por isso ele não pode beijar na boca da criança, não pode dormir com a criança no quarto. Porque a criança sabe que os pais mantêm relações sexuais. Claro, gente, ela estava na barriga da mãe e ela via tudo. Então, ela precisa de apoio, de carinho, mas nada excessivo. Então, esse é um dos inconscientes que a nossa querida Joana fala como subconsciente. E o inconsciente é o que nós trazemos do arcabouço das nossas reencarnações, né? Então, ela diz assim: podemos distinguir duas formas de inconsciente: o psíquico ou subcortical e o orgânico ou cortical. Além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que nós já falamos, né? Então, vamos lá o que ela fala sobre esse subcortical, né? O subconsciente psicológico, o subcortical, né? Fisiológico, instintivo e automático, inicial e natural, corresponde ao id de Freud. Freud colocou o inconsciente como id, né? Que é essa parte que está justamente no nosso cérebro inconsciente, o nosso cérebro automático, o nosso cérebro muito mais animal, que foi quando nós tivemos todas as nossas experiências, até para a automação do nosso corpo físico, né? Tudo que nós sabemos hoje automaticamente está gravado nesse cérebro e ainda grava. Se você se muda de casa e você sabe voltar, é porque já está gravado nesse cérebro o seu ir e vir, né? Então, ele começa a fazer todo um mapeamento para você. É como se fosse nosso GPSzinho, né? Vai gravando tudo que necessitamos. Então, ele diz assim, disse que Jung denomina de id, ou Freud denomina de id, e Jung de arquétipos de Jung, né? Os arquétipos é justamente tudo aquilo que a gente trouxe de memórias passadas da humanidade que pertencemos. Ou somos aqui agora únicos? Não. Nós já vivemos desde a Idade da Pedra, nós fomos evoluindo e estamos aqui agora, né? Legislando essa doutrina, buscando ela como esse pilar de conhecimento nosso,
para que a gente possa caminhar com mais segurança, né? E aí depois ela diz assim, né? Ela diz, inclusive, que esse inconsciente coletivo seria uma presença no indivíduo com todas as experiências, elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Então, essa parte mitológica é muito do Ocidente, tá? Então, você não vai ver isso na psicologia indiana, né? Nem chinesa. Então, nós vemos na ocidental. Isso é banhado no Ocidente, tá? Então, o subconsciente psicológico, subcortical, fisiológico, instintivo, ele nos traz essa parte que nós temos registrado tudo que já vivemos. Tudo que já vivemos. Então, se eu vou viver, se eu vou passar no local e eu tenho um déjà vu, eu vou acessar esse campo, né? De que, gente, eu já estive aqui. Eu já estive aqui, né? Quando eu estive em Paris e eu fui em Montmartre, naquele bairro artístico, né? Eu tive um déjà vu, gente, eu já vivi aqui. Então a gente acessa, aí vem a filosofia indiana, né? Que nós temos diversos corpos para registrar e que o corpo mental superior é o que registra, né? O que traz registrado essas sensações do passado, tá nele, e ele só deixa acessarmos aquilo que necessitamos. Senão, seria uma parafernália na nossa vida, né? A gente não vivia com ninguém, porque era olho por olho, dente por dente até hoje, né? Então, essa é uma parte muito interessante, porque Freud vem falar, inclusive, que ali fica guardado muitos traumas, recalques, né? Que nós trazemos, ele não disse de vidas passadas, né? Como eu sou espírita, eu faço essa leitura porque eu percebo isso no consultório. Aí vem a visão espírita para que a gente possa entender. Então, eu posso trazer também esses recalques da minha vida atual, do meu momento intrauterino, do meu momento pós-uterino, né? Então, tudo isso forma consequências inconscientes, que vai me tornar reativo ou não perante a tal situação. Então, ela diz também, ela diz que na moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, ou seja, né, não se manifesta assim como as outras correntes dizem, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizado. Eles não aceitam muito isso. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito. Sim. Ela, quando diz que o inconsciente é o espírito, com certeza, eu como psicanalista, eu sei disso. Tanto é que na época de Freud, colocaram ele na parede para perguntar o que significava esse inconsciente. O que poderia representar esse inconsciente? Aí ele botou que eram os desejos, os recalques, né? Sonhos não obtidos, coisas. Sim, mas se eu não vivi, então, esses recalques, Bom, ele não respondeu. Tanto é que nós fazemos leituras de sonhos e os sonhos passam a ser terapêuticos no momento que você faz uma análise. E Freud dizia que tinha o sonho de cima, os sonhos de baixo, né? E os sonhos muito profundos, que seriam os proféticos, e perguntaram a ele, e os proféticos? Ele disse assim, nesses eu não me meto. Por quê? Porque todo mundo queria algo para poder derrubar ele. Ele já era muito perseguido, e se ele desse as mãos a essa parte que queriam derrubar, vocês sabem que a ciência tentou derrubar esse lado espiritual, agora que nós estamos tendo um acesso maior,
né? Que o próprio Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, espírita, em São Paulo, defensor da glândula pineal, montou o Instituto Internacional da Glândula Pineal, foi agora para Harvard fazer uma excelente palestras e cursos para poder mostrar que a glândula pineal tem maior influência na nossa vida, além do círculo circadiano de nos mostrar dia, noite, né, tarde. Ela tem uma função mediúnica imensa. Então, no momento que nós temos essa concepção, é hoje. Mas naquela época, se você queria montar alguma coisa, você não poderia dar muitos braços à espiritualidade. Tanto é que Jung ele tem muita expressão aqui no Brasil, né? Ele não tem essa expressão toda lá fora. Né? Ele é muito mais aceito aqui, porque nós somos um país muito mais espiritualizado, né? Ou gostamos dessa parte espiritual. Então, e na Bahia, então, que o Instituto Jungiano foi montado por André Luiz Peixinho, doutor André Luiz Peixinho, que é o presidente hoje da FEB, da Federação Espírita da Bahia. Então, isso ganhou uma conotação muito mais espiritual, né? Então, mas ele não poderia. Mas ele, antes de morrer na Inglaterra, ele fez parte da diretoria da Associação de Paranormalidade da Inglaterra, né? Então, Freud, antes de morrer, ele deixou um texto, né? Porque naquela época se debatia muito, mas se escrevia o que, né? A sua tese. Ele deixou escrito a tese de que a telepatia era uma grande paranormalidade que o homem tinha como constituição. Mas aí ele morreu um ano e meio depois, ele não pôde dar prosseguimento às suas investigações e a tudo isso. Então, ele não podia dar os braços e ele entrou e ele ainda diz no texto: é com muito cuidado que escrevo isso aqui, porque o que eu falar podem deturpar o que eu estou escrevendo. Então, para você ver quanto ele era perseguido ainda naquele momento, né? Mesmo ele já na porta da morte. Então, a nossa querida Joana nos mostra, por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, as áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais. Sim, nossas mediunidades, somos médiuns, queiramos ou não, uns mais, outros menos, mas todos são médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Então, essa é uma parte muito interessante. Aí ela diz que Jung colocou no subcórtex, ele situou o inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos, né? Ou seja, quanto mais eu registrar no inconsciente coletivo coisas boas e eu registrar, amanhã eu conquisto, claro, o meu inconsciente divino, né? Então ela diz mais ou menos isso. Modernamente, a genética descartou a transmissão cromossômica encarregada dos caracteres adquiridos. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. Ela vem confirmar que o nosso inconsciente está registrado todas as nossas reencarnações. Gente, nós somos um só. Quando eu saio do meu corpo, eu não sou uma de lá, outra de cá. Não, eu sou a única que fui e vivi no Egito, que eu vivi na França, que eu vivi em Portugal, que eu estou vivendo no Brasil, caso eu morra e apareça, vivi no Brasil. Então, tudo isso é necessário que entendamos que nós não precisamos de tantos espíritos para nos representar. Somos únicos. E é por isso que nós estamos cada vez mais numa caminhada para que a gente possa entender essas questões, né?
ela diz assim: felizmente, o ser não tem consciência de todas as ocorrências do córtex. É verdade, né? Porque no nosso segundo cérebro, onde hoje existe o tálamo, a região hipotalâmica, ele se fundiu com o primeiro e depois vem se fundir com o segundo, que é o córtex, neocórtex. É nele que nós registramos as primeiras emoções, né? Então, quando ela diz que registramos automaticamente no inconsciente cortical, pois se o conhecer atenderia sua vida psíquica em um total desequilíbrio. Sim, nessa região, nós sabemos que nós temos toda a manifestação do nosso espírito, toda a manifestação da nossa mediunidade, está tudo nessa região central, para que a gente possa manifestar no nosso corpo. Nosso corpo tem o duplo etérico, que é nele que estão os chakras, né? Que aí já é uma filosofia e psicologia indiana. Mas eles são trazidos pelos capelinos, que aqui chegaram por primeiro, e tem a medicina mais antiga, que é a medicina Ayurveda, que lhe distingue através dos seus gostos. Se você gosta muito de doce, se você só gosta de amargo, se você só gosta de acridoce, se você gosta somente do quente, do gelado, do mais... Então, ele vai caracterizando a sua persona e a sua saúde de acordo com essas características que nós nem sonhamos em utilizar isso. Mas a medicina Ayurveda faz isso. Na Índia é muito natural fazer isso. E eles trazem no arcabouço da sua teoria que nós somos composto desse corpo etéreo, né? E é um corpo que é duplo porque ele também tem um formato do nosso corpo e é ele que traz as sensações de lá para cá e daqui para lá. Se eu sinto frio, é graças a esse corpo, né? Se eu sinto calor também. Quando eu tomo anestesia, claro que esse corpo se afasta. Mas nós não nos afastamos por inteiro, porque não morremos, porque estamos ligados a fios que nos são os intermediários da própria vida. Mas nós nos colocamos fora do corpo físico, nós temos o mental inferior, que é tido como nosso corpo emocional. Às vezes você está em casa e de repente lembra de uma pessoa que pode estar lembrando de você. Às vezes o corpo mental dela é inferior, ela veio até você para lhe fazer uma visita, nem ela sabe e nem você só registrou uma presença. Nossa, senti uma saudade agora de fulana. Nossa, é que nem os espíritos, quando se aproximam de nós, nós percebemos. Nós somos medianeiros, sejamos na vida em comum, corporal, sejamos nós fora do corpo, né? Então, tudo isso é necessário que entendamos que essa conexão não se perde nunca. Até porque somos espíritos mesmo, né? Nós estamos interligados somente através desses corpos para manifestar no corpo físico a nossa necessidade reencarnatória, né? E o que necessitamos mudar está no nosso inconsciente. Seja ele no inconsciente bem enraizado das reencarnações passadas, mas está lá no nosso mental superior, necessário para que se expanda no nosso corpo físico, né? Como também no nosso mental inferior, que são todas as consequências desde a gravidez até mesmo da nossa educação dos 0 aos 8 anos de idade, né? Para a gente poder ter uma vida mais saudável. No dia que soubermos educar, gestar, sabermos avaliar o que queremos da nossa vida, faremos menos desarranjo social. O que mais nós vemos é a falta de avaliação. O que é que acontece? Pessoas ficam a partir dos 25, 26 anos, se não casar, morre. O primeiro que acontece é aí casa. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que ela estava já com 30 anos, imagine 30 anos, ficar no desespero para casar. Que a mulher tem isso, né? A fase biológica, acha que não vai ter filhos. E ela, de repente, conheceu com um rapaz que era porteiro de um hotel em São Paulo.
e casou. Quando ela foi morar em São Paulo, vocês não imaginam. Pouco eles se viram, ele muito pouco veio aqui, mas casaram. Ela colocou porque ia casar, fez um casamento lindíssimo, foi embora para São Paulo. Na convivência, ela descobriu que ele era esquizofrênico, gente. Então, isso é uma coisa que a gente, às vezes, se passa batido, ainda mais esse pessoal que se conhece pela internet. Eu fico com tanto medo quando essas meninas se envolvem tanto com pessoas na internet. Não sabe quem é, não sabe se é psicopata, não sabe se é uma pessoa que vai lhe extorquir. Você não sabe nada, né? Se cara a cara a gente está se decepcionando, imagine com uma pessoa que a gente não tem o mínimo vínculo, né? E aí o casamento não durou 1 ano. A mãe dele disse para ela: minha filha vai embora antes que ele lhe mate, porque ele é esquizofrênico, nunca gostou de tomar remédio, não se acha esquizofrênico. Pense o que ele perseguiu a família dela. Por telefone, tiveram que trocar telefone da empresa dos pais, de tudo. Você possa imaginar. Então, essas coisas, porque a gente não avalia. Quem é a família que eu estou me casando? Traz o que no arcabouço? Isso é avaliatório. Isso hoje não cabe mais. A gente já está entrando no século XXI e a gente ainda casa errado, né? O que eu estou trazendo para contribuir? Eu vou querer ter filhos com essa pessoa? Essa pessoa sabe ser mãe, sabe ser pai? Ou só quer ser biologicamente, porque se a fase, quantas que eu vejo que maltratam tanto as crianças, porque na verdade não tem um emocional para ter filhos. Mas tem que dizer à sociedade que casou, que não é solteirona, que é isso, que é aquilo, e faz filhos inconsequentemente. E aí o que é que vai acontecer? Desarranjo social, claro. Se uma criança dessa, ela não é amada no seu seio familiar, pode ter certeza que ela não vai amar do outro lado. Na sociedade, quantas crianças aí que são perversas desde pequena, que já trazem, querendo na escolinha já bater em todo mundo, inclusive tem a fase oral agressiva, né? Que se chama, e é uma coisa que se chama atenção muito, porque quando a gente vai ver, é agressividade no lar, é indiferença dos pais com aquela criança, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa perceber, né? Então, hoje, com a psicologia, olha, Joana tão preocupada com essa avaliação, tão preocupada com os espíritas, escreveu mais de 30 livros, tudo sobre a psicologia profunda. E até hoje, eu ouço espírita dizendo que não lê Joana não, porque ela é muito difícil. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, o autodescobrimento, o ser consciente, o homem integral, tem tantos livros maravilhosos, e ela é direta, né? Ela fala, o que você não entender porque é da área da psicologia, vai no Google, se esforce, abre sua mente. A gente precisa entender essas questões, né? Para a gente não continuar errando na mesma coisa. E aí não cria uma consciência coletiva, que é quando você bota um filho errado, um marido errado, uma mulher errada na sua vida, você está fazendo desarranjo social. Quem vai perder é o planeta com isso. Porque o que acontecer dentro do seu lar se expande para todo o planeta. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então vamos lá. Ela diz assim: o subconsciente. Consideremos o subconsciente como parte do inconsciente, que é o pré-consciente para Freud, que pode aflorar a consciência com seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vínculos com a personalidade do ser. Sim, ele tanto vai despertar aquilo que eu trouxe do meu arcabouço, e que a gente tem que olhar nas crianças. Olha aí a educação infantil tão importante.
A gente olhar qual o defeito que tem essa criança. Está se demonstrando egoísta, vamos tirar isso. Está se demonstrando perversa, agressiva, vamos tirar isso. Olha a educação, olha onde entra a evangelização infantil, para essa criança começar a despertar a espiritualidade nela. São espíritos devedores de si mesmo, para que a gente não desperdice uma encarnação. Mas tem pessoas que topam de brinquedos, de roupas, porque não tem tempo para educar, e aí terceiriza para a escola não vai educar a educação doméstica. A escola pode chamar atenção, pode botar de castigo, vai levar o problema para você, e quem tem que consertar esse problema é você. Não terceirize. É por isso que nós estamos na quarentena. O que é que você está fazendo da educação do seu filho? O que é que você precisa mudar com ele? O que é que você precisa ver no seu filho? Aquilo que você ainda não enxergou nele, né? Eu ouvi uma mãe recentemente me dizendo que o filho da Piti é terrível e que ela meteu medo nele. Então você vai soltar do carro, você vai ficar aqui de noite sozinho. Isso é forma de educar? Eu disse, você em vez de amenizar o problema para saber o que o menino tem, você mete mais medo à criança. Olha o medo sendo constituído. Quando a gente mete medo às pessoas, elas ficam paralisadas. O medo paralisa. Como amanhã esse menino vai ser? Né? E um homem? Como ele vai construir a vida dele? Para ser esposo, para ser pai, para ser empresário, para ser um funcionário bom? Sempre com medo de tudo e de todos. Então, quando a gente trata a criança dessa forma, cheia de medo, cheia disso, cheia daqui, pode ter certeza que a gente vai constituir nela um futuro muito deplorável, né? Porque aí vai precisar de análise profunda para saber onde ocorreu. Aí depois tem gente que diz assim, tudo é culpa da mãe? Sim, a mãe é que educa, né? A avó educa. Mas eu vejo aí um refrão muito grande que a avó tem que destituir essa educação. Não é, porque senão a criança amanhã se perde. Se perde, porque ela não sabe em quem ela vai atender ordens. É da avó ou é da mãe? Tem que ser das duas, porque a avó é 2 vezes mãe, né? Então essa importância de, ao invés de destruir a educação, achando que a criança vai amá-la dessa forma, lá não dá chocolate, mas na minha casa tem muito chocolate para dar a ela, você está perdendo ela. Não, aqui também não tem chocolate porque sua mãe não quer. Então, de quem é a voz? É minha? Tem que ser das duas, né? Então, minha mãe não presta. Aí, quando chega com 15, 16 anos, vai se revoltar para a sociedade, vai começar a desafiar pai e mãe, porque a avó sempre disse, você pode. Olha que responsabilidade e irresponsabilidade perante isso, né? Então, essa é uma parte muito interessante do subconsciente que a gente começa a modelar e a gente traz também do nosso arcabouço aquilo que precisa ser visto por nós nessa encarnação. É ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, atos falhos, tornando-se depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidente Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. É ali que vai estar o superego também, né? Porque aí eu vou começar a formar o meu terceiro cérebro. Aqui é a razão, aqui eu penso, aqui eu vou ter uma forma de pensar, de raciocinar consciente, aqui eu vou criar consciência. Então, meu superego, que é minha educação, a educação doméstica, aquilo que eu vi do meu pai, da minha mãe, da religiosidade que eu tive, da minha escola, dos amigos, ela vai estar como sinalizador de superego. Se eu vou para o bem ou se eu vou para o mal. Se eu devo ser ou não algo.
Então, é isso que tanto Freud como Jung como Adler defendem, né? É a parte que vou ter como direcionador da minha moral. Que moral eu vou ter, que ética vivencial eu vou ter no momento em que eu estiver, né, com o ambiente doméstico. Que eu trago do arcabouço da minha genética ambiental familiar, que tentou de tudo educar o lado que eu já trago do meu arcabouço inconsciente. Olha que responsabilidade, gente, é a gente botar um filho na terra. Não é só botar, não é boneco de pelúcia que você vai parir e deixar ali. Ele vai exigir de você resultados. Por isso que eu digo e continuo dizendo que educar dói. Exige presença, exige que você esteja ao lado para que possa fazer o melhor por aquele filho. Exige que você esteja de olho em tudo que ele traz de lá para cá. Qual é o comportamento que seu filho está trazendo da escolinha, né? Eu me lembro que uma vez um amigo meu me ligou e me disse assim: Solange, você não imagina o que meu filho fez. 2 anos e pouco, 2 anos e 2 meses, por aí. Na escolinha, ele chegou com a merendeira no carro e não abriu. Eu disse: ó, filho, como vai? Como é que você tá? Bota a merendeira lá atrás, como sempre você bota. Não, ela tem que ficar aqui. Por quê, meu filho? Papai, eu roubei. O pai tomou um susto. Um menino com 2 anos e pouco dizer que roubou. Roubei. Aí, chegou em casa, contou a mulher. Como que esse menino está fazendo isso? Esse aí, então, é seu filho, você que veja. Pintou horrores com o marido. O marido me ligou. Eu digo: olha, ele já está trazendo no arcabouço aquilo que você precisa. Ele não assistiu nada de televisão mostrando isso. Se ele não assistiu nenhum desenho animado fazendo isso, se ele não assistiu nenhuma novelinha infantil fazendo isso, ele está trazendo no arcabouço dele. Solange, só tem eu, minha mulher e a empregada. E minha mulher trabalha muito home office dentro de casa. Eu falei: sim, ele pode ter assistido isso, ouvido até no jornal, sua mulher assistindo. Não, a gente não assiste televisão na frente dele. Nós temos todo um critério educacional para ele. Eu falei: meu filho, então, está na hora de você olhar que pode ser reencarnatório. Mostre a ele que ele tem que devolver, que as coisas dos outros a gente não mexe e que tem que devolver. Leve ele amanhã na diretoria, porque o menininho deve estar desesperado querendo a canetinha dele. Era aquelas canetinhas na época, né, que importada era a coisa mais maravilhosa do mundo, e era aquelas canetinhas que tinha estrelinha, tinha bichinho, tinha passarinho, tinha não sei o que subia, que descia. Ele ficou apaixonado e pegou uma e escondeu, né? Enrolou e a professora ficou: você não vem brincar no recreio? Ele não foi. Quando chegou no dia seguinte, ele foi levar o menino na secretaria. Chegando lá, para surpresa dele, ó, o universo conspirando a favor, estava a avó do menino, que trouxe as canetinhas e deu a ele, a mãe do menino e o menino chorando que eu quero minha caneta porque eu trouxe para aqui e alguém roubou minha caneta. E aí o pai entrou e pegou a caneta e disse: olha, fulaninho veio devolver porque ele pegou sem querer. Não foi fulaninho? E disse: não, eu lhe disse que eu roubei. Então, está mais do que ciente que esse espíritozinho precisa de evangelização. Precisa cada vez mais olhar os passos dele, porque, minha gente, as pessoas que têm cleptomania, que morreram roubando as pessoas, voltam dessa forma. Pessoas que ludibriaram outra, pessoas que utilizaram das suas funções para roubar outra, permanecem os mesmos. E em criança vai manifestar, né? Então a gente tem que observar isso.
Tem mesmo. Então, vamos lá. Aí ela diz assim, os pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Ou seja, tudo que pensamentos e atos, tudo que você tem no seu arcabouço do pré-consciente, né? Toda a sua infância e toda a necessidade reencarnatória vai fazer com que você expanda para a sociedade aquilo que você é, né? Então ela diz, pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, no pré-consciente, programam as atitudes das pessoas. Assim, quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elegem-se quais aqueles que devem ser acionados no campo moral e social para organizar ou reprogramar a existência. Então, o que é que eu preciso reprogramar a minha existência? Gente, a gente não pode ser engessado, não. Outro dia eu ouvi, mas fulano já tem 40 e poucos anos, não vai mudar. Muda! Eu estou mudando uma velhinha de 89 anos que faz terapia comigo. Tá mudando? Tá mudando. Era cheia de raiva, de ódio. Graças a Deus, doutora, estou tirando tudo isso da minha cabeça. A gente não pode morrer com esses arcabouços. A gente precisa entender que nós precisamos perceber o que é que eu preciso mudar para criar consciência coletiva. Senão você vai se achar o dono da cocada preta e vai começar a fazer todos os desarranjos sociais e vai se achar que você pode. Não tenho umas condições de mudar, não. Uma vez uma senhora, no término de uma palestra, me disse, eu já estou de cabelos brancos. Eu falei, melhor hora ainda, que a hora da razão é a hora que a senhora está conectada com tudo entre aqui e lá. Não saia da terra sem mudar. Então, não é porque está de cabelo branco não muda, não. Tem que mudar. Porque senão vai estar trabalho lá em cima, reencarna rapidinho. Aí mandam para o primeiro local que precisa. Então, não queira vir com reencarnação dessa forma, né? Que nós qualificamos compulsória, né? Tem que ir. Não, nós temos que vir, primeiro, para nos ajustarmos e segundo, para ajudarmos a coletividade. Foi essa a intenção, né? Da nossa encarnação. Aí depois ela passa para o inconsciente sagrado. Já está chegando o nosso final quase. Ela diz assim, à medida que o ser se conscientiza da sua realidade, olha só, aí a tomada de consciência, transfere-se de níveis e patamares da percepção psicológica para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações. Eu preciso realizar. Eu não posso sair, claro que eu não vou realizar tudo. Olha o que ela está dizendo, possíveis realizações. Tanto é que Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita aquele que se esforça para domar as más tendências. Se esforça. O espírita não é santo, o espírita não deixa de errar, o espírita não deixa de cair, agora não pode ficar no chão, nem no erro, nem nada disso. Bola para frente, vamos para frente. É isso que tem que ser, né? Fase a fase, né? As nossas fases reencarnatórias, a nossa fase gestacional, a nossa fase, né, do 0 aos 8, da pré-adolescência, da adolescência, o que é que nós estamos expandindo, né? Identificando-se com seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta a cada conquista, faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando-o ao avanço e à autopenetração profunda. Cresce com certa lógica
que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Aí você já não vai ter medo de coronavírus, porque você já vai ficar insensível a isso. Você não vai ter medo de morrer, porque você sabe que é um espírito eterno, né? Você já não vai ficar com medo de uma doença que chegou em você. Você vai tratar, você vai cuidar por tudo. Mas se ela lhe levar à morte, você não pode ter medo de morrer, né? Porque você já tem uma consciência mais ampliada. Essa é a diferença, né? Olha que coisa linda ela diz isso, né? Fica parecendo que a gente tem que ser insensível. Não é, porque quando você amplia uma consciência, você simplesmente não vai ter medo dessas coisas, né? Tudo você sabe que tudo são causas, tudo são efeitos, tudo obedece ciclos e é que a gente está dentro deles, né? Então, vamos lá. Eu achei lindo isso aqui, viu, gente? Aí ela diz aqui, né? Cresce com certa lógica que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções. Fosse assim, e condenaríamos o sábio à marginalidade por não participar solidário dos problemas que afligem os demais indivíduos em si mesmo e na sociedade em geral. Ou seja, não é para a gente ficar insensível à dor do outro. Ela está falando isso. Mas é para você sair desse medo, né? Você não pode ter medo, você tem que cuidar de você e tem que cuidar do outro, né? E o outro precisa ter uma compreensão do cuidado dele e do outro. E aí é uma cadeia, gente. Nós estamos passando por uma guerra onde o inimigo é invisível. Você tem que se cuidar e os que estão ao seu redor precisam se cuidar. Porque se um cair doente em casa, todos cairão. E aí, quem vai cuidar de quem, né? Isso é uma cadeia. O vírus vai pegando uma cadeia. Por isso que muitos morrem. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E isso Joana nos mostra aqui, né? Por isso que ela diz, né? A sabedoria resulta da união, do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, mas não apaixonado. Olha que coisa linda, né? Eu posso ser muito bem, cujos valores me tornam muito mais tranquilo diante de qualquer calamidade, mas não vou ficar insensível. Aquilo que eu não posso fazer, eu vou orar, né? Eu vou guiar aqueles para o melhor que puder, né? Desde uma live, desde uma configuração numa plataforma com os familiares para a gente poder se conversar, um das mãos ao outro. Então, isso é importante, né? Então, o que é que acontece? E também afetuoso e não apaixonados. Como foi aquela mãe que disse, então eu nunca mais vou ver meus netos. Eles vão morrer e minha filha também. Pariu agora. Isso é paixão. Porque se ela tivesse amor e compreensão espiritual realmente, ela saberia que não existe nada disso. Que são os novos que vão mudar o mundo. Se dermos a ele a compreensão espiritual, né? Nós estamos aqui de passagem, uma compreensão moral, né? A perfeita compreensão da finalidade do sofrimento, na lapidação, desenvolvimento e evolução, proporciona-lhe solidarizar-se com equilíbrio, sem compaixão nem exaltação, qual ocorre com o educador acompanhando o esforço e sacrifício do aluno até sua exaustão, se necessário, para a aprendizagem. Havendo transitado pelo mesmo caminho, ele o bendiz,
agradecendo a sua permanência, que propicia a outros candidatos experiências equivalentes. Então, gente, está aí o esforço daquele que sabe tentar passar para os outros, para eles ampliarem a consciência com persistência, né? Para que a gente possa ampliar a consciência também dos outros. Não adianta só eu ampliar uma consciência e deixar o resto que me rodeia dormindo. É uma obrigação minha que eu tenho e detenho um conhecimento, passar para as pessoas que ela também possa iluminar-se, né? E não achar, mas eu não tenho, mas eu não vou. Então, escolha o sofrimento, né? A visão de humanidade alarga-se quando criamos consciência. E o sentimento de amor desindividualiza-se para sentir uma imensa gratidão pelos que passaram antes, aqueles que prepararam a senda que ele percorreu, né? Desponta-lhe uma grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente, compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demoram. Então, tem pessoas que ainda estão na infância espiritual. Que eu posso estar fazendo essa palestra, ele não está entendendo nada, né? Ou está achando que é balela. Mas que é difícil, porque exige persistência, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Então, ela diz assim, atingindo os níveis superiores de consciência, nos quais vivencia estados alterados, lentamente abre comportas psíquicas que se assinalam por traços dessas percepções até emergir no inconsciente profundo. Esses traços são os traços de caráter, que nós às vezes temos esses lapsos daquilo que trazemos. E ela diz que nós vamos lá muito mais profundamente quando ampliarmos a nossa consciência. Então, essa é a identificação que ela diz da consciência com ser profundo, proporciona conquistar a lucidez sobre as realizações das reencarnações passadas, num painel de valiosa compreensão de causas e efeitos, próximos como remotos. Então, tudo aquilo que vivemos no passado está aqui altamente como causa e efeito remotos na nossa vida, né? E essa compreensão é que nos vai trazer a sabedoria de viver, tá? Diante das possibilidades agigantadas, o indivíduo lentamente deixa todos os apegos remanescentes do ego, todos os desejos, reflexos perturbadores do ego, todas as reações, persistências dominadoras do ego. O mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo, em todos, amando as mais variadas ou agressivas ou persuasivas formas de alcançá-lo. Tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado das mazelas, sem ambições, nem tormentos, aproximando-se do estado luminoso, liberta-se. O luminoso é a fase que o inconsciente já vai se dispersando muito do ego, né? Dessa persona muito mais ligada à matéria. É um estado luminoso, é um estado de consciência mais aprofundada, é um estado de compreensão do que eu estou fazendo com minha mediunidade, com minha caminhada, com aquilo que eu exerço, na minha profissão, no trânsito. O que é que eu estou fazendo na casa espírita? Qual o meu papel? O que estou levando a todos? Né? Como eu estou conduzindo a casa, como eu estou conduzindo cada um lá dentro, como eu estou conduzindo uma sala mediúnica, como eu estou conduzindo minha mediunidade com os espíritos, como eu estou psicografando, como eu estou incorporando. Tudo isso, gente, vai ficar marcado e gravado no nosso inconsciente, que na próxima encarnação nós traremos eles de volta, olha só, ou como fatores elucidativos ou corretivos, né? Então, a gente não pode
perder muito tempo. Eu acho que nós já perdemos muito tempo na Terra e precisamos o mais rápido possível sairmos dessa. Joana tem total razão, tá? Agora vamos fazer a nossa prece final, aquietando as nossas almas, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que possam estar conosco nesse momento, nos aplicando aquele passe maravilhoso que necessitamos, revigorando a nossa saúde, revigorando os nossos pensamentos, revigorando a nossa capacidade de entendimento, revigorando tudo que temos internamente, para que possa ser aflorado cada vez mais. E assim, Mestre, cubra o nosso planeta de paz, de amor, de união, de compreensão e de luz. Nos livra da maldade, agora e sempre. Ilumina nosso lar, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, aos nossos mentores espirituais e aqueles que às vezes nos acompanham e nos perturbam, que eles também possam aproveitar o momento de lucidez das nossas palestras, das nossas leituras, da nossa boa música e possam entrar conosco em outra faixa de frequência, para se libertarem junto conosco dos nossos males internos. E assim, Senhor, damos por encerrado a nossa palestra da noite de hoje. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.